Meus queridos, minhas queridas, alunos e alunas, estamos aqui para mais um encontro do nosso curso que está dando o maior ibope aqui, o pessoal acompanhando, o pessoal mandando mensagem direto, agradecendo ao conteúdo, e acho que aqui, agora nesse momento, eu que devo retribuir a vocês o agradecimento por todo o carinho que a gente vem recebendo, por todo o feedback positivo, as sugestões até de melhora do nosso curso, que para a gente são extremamente valiosas e que estão fazendo o nosso curso se tornar um curso cada vez maior, tanto no ao vivo quanto no nosso canal do YouTube, que vocês podem acessar aqui embaixo, ó. Lá a gente tem todos os conteúdos gravados. Se você perdeu alguma aula, se você quer rever algum conteúdo, é só assistir a gente lá e você pode retomar a nossa matéria, mandar as dúvidas aí pelas mídias sociais, pelo Instagram, que a gente vai tentando responder a todos vocês. E hoje a gente tem mais um papo interessante com ele, agora sem barba. Ficou bonito, você é bonito de qualquer jeito, né? Agora com barba, você ficou bonito sem barba, não era bonito com barba, meu muito obrigado. Querido irmão Maurinho. Estamos aqui juntos mais uma vez aí para bater esse papo aí com essa garotada, com essa equipe gigante aí que tem assistido a gente e que tem feito do nosso curso um sucesso. Maurinho, obrigado mais uma vez por ter vindo aí. Tamo junto. Obrigado a você, João, pelo convite. É um prazer poder ajudar, participar. Sempre que precisar, estou à disposição. Oh, vambora. Bom, pessoal, vamos tocar o assunto aqui que o pessoal veio para ver aula, né? Maurinho já é da casa, Maurinho já é professor de vocês aí. E todos já o conhecem, dispensa qualquer apresentação. Vamos tocar o nosso assunto para uma questão importante. Puxa a apresentação aqui. Hoje sai Newton, entra Tio Patinhas, porque o assunto é prestação de serviços e gestão de pessoas na área de saúde. E para a gente falar da área de saúde, vamos contextualizar aí, né, com o nosso estado da arte, com a nossa condição atual, né, de grandes mudanças no nosso planeta. Então, se a gente for olhar o quanto as empresas evoluíram aí ao longo da sua história e cresceram em ambientes diferentes de trabalho, a gente vai ver que as empresas digitais foram realmente, nos últimos tempos, as que mais cresceram em todo o aspecto tecnológico, em todo o ganho de mercado. Haja visto que era, né, uma fotografia há alguns anos atrás e o que é hoje fotografia, né? A forma de tirar é totalmente diferente e a forma de divulgar também. Num aspecto mais robótico, né, a gente já sabe que hoje em cidades, né, em estados como a Califórnia, cidades como São Francisco, pizza já é entregue por drone, problema de trânsito já é julgado por inteligência artificial, e isso traz uma coisa bastante interessante para mostrar o quanto a tecnologia mudou a característica das nossas vidas. Em contrapartida, quando a gente fala de saúde, ainda observamos no nosso mercado uma condição muito semelhante ao que fazíamos há muitos anos atrás. Muitas vezes, exercícios de reabilitação não são eficientes, a saúde ainda é feita por administração de medicamentos e todo o processo do que a gente chama de saúde é feito dentro de hospitais onde as pessoas chegam doentes. Trazido acima, eu vou chamar assim, pela pandemia, porque antes da pandemia a gente tinha educação mais ou menos no mesmo foco,
A educação vem mudando também as suas vertentes. Depois da pandemia de Covid-19, estamos hoje gravando esse vídeo em 2021, nós vimos o quanto a educação cresceu numa nova modelagem, né? Em 2018 ela já mostrava sinais de mudança e hoje a gente sabe, em 2021, que estamos, para localizar vocês temporalmente, em 2021 nós temos uma educação totalmente voltada para uma nova tendência e tecnologia que faz menção a ensino à distância, conteúdo produzido na internet, e isso acaba quebrando as fronteiras que nós temos no mercado. E por que eu estou falando dessa maneira? Por que eu estou trazendo essa contextualização para vocês? Em relação à prescrição de treinamento, nós já temos inteligência artificial na jogada, controle de carga também, prescrição de dietas também, administração de emagrecimento também. Quando nós falamos em contrapartida em capacidade técnica profissional, um grave problema ainda nos assola. Esse é o resultado do último Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que aconteceu em 2018 e que avalia a qualidade de ensino de 79 países do mundo. Notem aqui que o nosso país encontra-se em 57º lugar de 79 países, quando o assunto é ranqueamento de capacitação dos estudantes de ensino médio. Em contrapartida, quando a gente deriva em pontos específicos como ciências, matemática e leitura, a gente vê que o nosso país está em 63º lugar em ciência, 66º em matemática e 59º em leitura. Por razões até que óbvias, né? Um país que não tem capacidade de interpretação de texto não consegue produzir matemática e também não consegue produzir tecnologia. Esse é um dos pontos preocupantes que nós trazemos. Nosso mercado está mudando cada vez mais e, diante das mudanças do mercado, a nossa sociedade está em uma condição de ensino precária. Já há muitos anos encontramos isso, há cerca de 30 anos a gente vê um decréscimo muito grande do ensino básico fundamental e agora, diante das novas vertentes, diante das novas tendências, a nossa população não está preparada para essa ciência e para essa tecnologia. Vamos voltar para a apresentação aqui, no próximo slide, mostrando claramente que em meio à pandemia, inúmeras startups de saúde apareceram e com uma mira muito forte em consolidar as novas health techs que a gente chama aí no mercado. Ou seja, a forma de fazer saúde vem mudando. Eu trouxe alguns dados interessantes que a gente tem aqui. Um artigo que saiu na Forbes. Deixa eu voltar aqui, perdi a apresentação. Um artigo que saiu na Forbes em julho de 2020, que intitulava aí, né, 13 negócios que surgiram durante a crise de Covid-19. Em destaque aqui, nós vemos que na fase das primeiras semanas de junho de 2020, nós tivemos um crescimento aí de 700 mil novos desempregados, o que aumentou o índice no Brasil de 11,8% para 12,4%. E entre 7 de março e 4 de julho de 2020, o Portal do Empreendedor registrava o nascimento de 551.153 novas empresas, ou seja, novos microempreendedores aparecendo no mercado. Isso nos gerou um número de 16.788 empresas a mais do que o mesmo período de 2019. Parece que a crise faz a gente se mexer.
Um outro exemplo clássico que a gente tem aqui é de um modelo, né, na área de fisioterapia e educação física, chamado SCAL, que já rendeu mais de 88 mil pacientes de fisioterapia e se tornou recordista no setor de franquias no Brasil, com um cadastramento de 252 franqueados só no primeiro dia da sua operação. Vale lembrar que essa empresa surgiu após o fechamento de uma academia endividada pela pandemia. Nessa dança da cadeira, entre abre e fecha, vejam aqui que o Brasil, entre 1º de março e 30 de setembro de 2020, criou 1.926.722 novas empresas, enquanto fechou 571.874. O número de empresas que abriu foi muito maior que o número de empresas que fechou. Essa matéria é do Correio Brasiliense, de 25/10/2020, e a própria matéria dá dicas. Se você quer se destacar no mercado, procure se capacitar. Reserve um tempinho do seu dia para a capacitação. Busque algo que possa se encaixar na sua rotina. Quanto mais preparado estiver o empreendedor, maior a capacidade dele de sair da crise. Outra coisa interessante que a mesma matéria diz: interaja com seus clientes, tenha interação humana e aposte num novo mercado conhecido como mercado online. Olha que interessante. Dentro dessas questões que estamos discutindo, já abrimos uma nova tendência para o nosso mercado. Quando nós falamos de crise, de empreendedorismo, de prestação de serviços, de uma nova vertente para a saúde, a gente esbarra em quem? Nos profissionais que fazem isso acontecer. E os profissionais que fazem isso acontecer, sejam médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, possuem uma característica empreendedora muito precária, até pela sua característica de formação. Notem que quando nós ingressamos nessas áreas, e falamos aqui como experiência de causa, nós não somos preparados para prestação de serviço, nós somos preparados para qualificação técnica. E qualificação técnica tem o seu peso fundamental, mas ao mesmo tempo é mais um pilar dentro de uma série de outros fatores que cria um verdadeiro profissional para o mercado, seja ele de saúde, seja ele de tecnologia, seja ele da área de educação, humanas ou o que quer que seja. O que vale a pena a gente destacar aqui então é que estamos diante de um assunto delicado para profissionais da área de saúde. E a nossa preocupação enquanto formadores e enquanto educadores é de não levar só para os nossos alunos única e exclusivamente um contexto técnico, e sim ajudá-los em um destaque do mercado de trabalho. É isso, Maurinho? Perfeito, Fábio. A gente ama muito, né, essa questão técnica, a gente sempre se capacitou primordialmente nisso, mas não é só isso, né? Então, eu sempre brinco, né? Quando a gente fala de gestão de pessoas, as pessoas não dão muito valor, né? Eu cresci tecnicista, né? Estudando tudo que a gente precisa saber, como as matérias que a gente gosta, de fisiologia, biomecânica, isso é muito importante. Esse é o pilar que eu vou mostrar para vocês, que traz o principal de qualquer relacionamento, que é confiança. Se você não tem capacidade técnica, você não tem confiança, você não tem nada. Mas não é só isso, né? Tem muito mais. E eu sempre brinco, falo de gestão de pessoas, eu sou personal, eu lido com uma pessoa ou com outra. Eu falo assim, olha, se tudo der certo na sua vida, você vai ter que aprender a lidar com gente, né? Porque não tem como, né, Fábio? Em nenhuma ocasião as pessoas vão crescendo, né? Chega uma hora que você acaba criando uma equipe, até uma startup, qualquer coisa assim, tudo você precisa saber lidar com gente, né? Saber essa técnica de gestão de pessoas é muito importante.
a tecnologia, por exemplo, a gente fala, pô, mas o cara criou o Uber, não precisa de gente, o aplicativo, você aperta um botão, vem um cara terceirizado. Quem fala isso não sabe a quantidade de funcionários que tem a Uber. Né? Exatamente. Então é praticamente impossível você crescer na vida, você empreender, você atingir um lucro financeiro maior se você não sabe lidar com gente. Né? Eu dou o seu exemplo aqui, Fábio. Chegou uma hora na academia que você não tinha mais horário para dar aula. Qual foi a sua saída? Criar uma equipe de suporte. Né? Então você foi lá, treinou e criou uma equipe para poder te dar um suporte. É o natural. Né? Quando a pessoa vai dando certo, ela vai precisando cada vez mais aprimorar o seu conhecimento em gestão de pessoas e em liderança. E você sabe uma coisa interessante, né, que, como eu falei, né, eu sempre me preocupei em fisiologia, biomecânica, e são essenciais, não existe vida sem isso, não tenha dúvida, mas hoje eu sou muito grato pelo desafio que eu tive na vida, né, de trabalhar com gestão de tantas pessoas, que pela dificuldade fez com que eu fosse me aprimorar em conhecimentos como liderança, gestão, técnicas de empatia, PNL e tudo isso. Porque isso acaba te fazendo melhor como pessoa, né? Gestão de pessoas não fica só no âmbito profissional. Um dia você vai ter uma família, você tem amigos, vez ou outra você é líder, outra vez liderado. Esse conhecimento acaba te favorecendo na relação humana. E quanto mais a tecnologia avança, né, Fábio? Parece que mais esses conceitos de lidar com gente ganham um valor extra, né? E até para a tecnologia a gente precisa estar preparado para lidar com um grupo de pessoas, né? Por isso que eu acho, sem dúvida, que é um assunto importante para a gente lidar, né? Bom, Maurinho, brilhante como sempre, né? Eu acho que se hoje eu tenho um pouco mais de capacidade de trabalhar em equipe, foi porque eu tive bons professores com isso, e o Maurinho foi, sem sombra de dúvida, um deles, né? Sempre me inspirando com o espírito de liderança que ele tem. E um outro ponto bacana que a gente sempre tentou jogar, né, para os nossos alunos, Maurinho, além de um grande líder, né, você tem que ter uma boa capacidade de trabalhar em equipe com a sua equipe, seja ela uma equipe multiprofissional, seja ela uma equipe monoprofissional, mas com múltiplas pessoas. Né? Aquela pessoa que não tem a capacidade de trabalhar em grupo, ela acaba fazendo mal para ela e também para o grupo. E a função de um líder, muitas vezes, não é de prejudicar essa pessoa, é de tentar trazê-la até o ponto que a condição se torna inviável. E o líder, ele não vai descartando gente como muita gente imagina o chefe, né? O chefe, o líder, né? O chefe vai descartando, mandando embora, contratando novas pessoas, mesmo porque a gente sabe que o nosso mercado hoje é um mercado precário, é um mercado que depende muito de mão de obra. Quando as pessoas falam de desemprego, a gente fala assim, tá, mas você tem facilidade de contratar um personal? Você tem facilidade de ir ao médico? De achar um médico novo? Você tem facilidade de contratar um pintor para sua casa? O cara fala, não tenho. Então você fala assim, será que o problema é desemprego ou será que o problema é qualificação profissional? Então, dentro dessa questão toda, o líder ele vai sempre estimular a equipe dele, educar, fazer a equipe dele crescer. Nunca num primeiro momento descartar aquele sujeito da equipe. A gente fala, para o cara ser descartado da equipe, ele tem que ser muito insistente, né, Maurinho? O cara... Fala aí. A função realmente é do líder, né? Como é que posso entrar aqui já até no slide aqui? Vamos lá. Que é exatamente como você comentou, essa aí é a função do líder, né? Que é a gestão de pessoas. Só um cliquezinho aqui no... Foi? Essa questão de gestão de pessoas, né, Fábio? Muitas vezes a gente pega um cara que está nesse momento aqui da vida, né? Que ainda não sabe trabalhar em equipe, tem muita coisa para evoluir. E o líder é justamente o cara que vai fazer com que a pessoa cresça, né? Então é a função importantíssima do líder, né? O líder é aquele cara que está à frente da sua equipe, puxando e evoluindo as pessoas, né? E para isso o líder tem que mostrar que a pessoa que se importa com as pessoas, né? E principalmente com a evolução de cada membro da sua equipe.
Então, como você bem colocou, se a pessoa saiu muitas vezes é porque ou insistiu demais, né? Ou porque após tentativas de um bom líder, ele realmente não tinha condição, ou então porque o líder realmente também não era bom, né? Então, liderança é gente cuidando de gente. Eu gosto muito dessa frase, né, que é treine pessoas o suficiente para que elas possam ir embora. Quando a gente fala de possam ir embora, quer dizer que você preparou essas pessoas para o mercado. Você evoluiu a pessoa o suficiente que ela pode procurar ou empreender sozinha, só que trate-as bem para que elas não queiram ir, né? E aqui é um assunto dificílimo nessa questão de gestão de pessoas, que é retenção de talentos, né? Retenção de talentos é um outro assunto muito importante. Deixa eu passar aqui para outro slide para falar sobre uma característica importantíssima aqui, que é a característica do líder, né? Uma das principais, isso foi feito pesquisa, né? Uma das principais características de um líder é integridade, né? Tem que ser uma pessoa íntegra, uma pessoa que o que ela fala, o que ela faz é exatamente a mesma coisa, uma pessoa que dá para confiar, né? E eu gosto muito desse filme aqui, quem não assistiu, assista, esse filme chama Coração Valente, e onde mostra aqui o William Wallace, né? Aqui é uma história verídica aqui da independência ali da Escócia com a Inglaterra e tal. E um filme muito bacana, onde o William Wallace aqui é um grande líder, né? E ele está sempre à frente da equipe. Então, o líder tem que liderar pelo exemplo, né? Tem que liderar pelo exemplo. Não adianta você falar para uma pessoa chegar no horário e você não chegar. Isso realmente não funciona. Uma outra característica importante é que o líder, o coordenador, o gestor, ele tem que entender que a prioridade para ele vai ser sempre quem? A equipe, ou seja, as pessoas daquela equipe. Aí você fala assim, não, mas eu tenho um líder lá, um gestor, um coordenador, que ele fala que a prioridade aqui é lógico, é o dono da academia, é o dinheiro, né? Ah, não, eu tenho outro ali que fala que quem é importante é o cliente sempre tem razão. A bem da verdade é que se você focar no dono ou no cliente, o ciclo não vai funcionar, né? Para isso funcionar, a sua equipe precisa confiar em você, fazer um bom trabalho para que esse ciclo funcione corretamente. E tem gente que erroneamente, né, fala isso aqui, ah não, mas para você motivar a equipe é simples, paga bem ela que tudo vai dar certo. E isso aqui existem inúmeros relatos e estudos aí de mercado falando que o valor sem dúvida é importante, não tenha dúvida que é importante, mas ele só desmotiva quando ele está abaixo do valor de mercado. Ou seja, se o seu valor hora-aula é R$100 e estão te pagando 50, talvez isso seja um fator que te desmotive. Mas se você está no valor de mercado, não adianta. Você quer motivar alguém, você aumenta 10% o salário, isso vai durar uma semana de motivação, depois você vai ter que subir, isso não se sustenta, né? Um outro ponto importantíssimo de característica de líder é o fato, o que a gente chama, né, de feedback. Isso a gente fez lá, né, Fábio, pesquisas, numa equipe muito grande durante muitos anos. Ou seja, o que te motiva? A gente perguntava, né? E um dos fatores importantíssimos para todas as pessoas é feedback. Quem não gosta de feedback, né? Positivo ou negativo? O feedback direciona as pessoas. Muitas vezes a gente tinha professores que estavam caminhando para um lado errado e é muito fácil, né? Como você falou, Fábio, chegar para essa pessoa e falar, você não serve para a equipe. Difícil é para o líder identificar esse problema, chamar a pessoa e corrigir essa pessoa. É muito gratificante para um líder quando ele faz feedback, repara os problemas que ele tem e faz com que essa pessoa cresça e evolua, que é o que a gente falou ali no primeiro slide. Então, quando você faz uma pesquisa, e eu gosto de fazer pesquisas sem identificação, né, para as pessoas falarem o que realmente acham, toda a equipe sempre fala que feedback o tempo inteiro é sempre muito importante. E feedback positivo e negativo, né? E é difícil, muito difícil para um líder, existe preparação disso, né? Existem treinamentos para líderes conseguirem executar um bom feedback.
não é fácil você dar feedback. Teve até um caso engraçado, né, de um professor uma vez que eu chamei para conversar e falei assim para ele, olha, a equipe está dizendo que você tem dificuldade em receber feedback. Ele falou, eu tenho dificuldade de receber feedback? Aí eu falei assim, sim, está provado neste momento que você tem dificuldade de receber feedback. Então, isso existe mesmo, né? O líder, para poder chegar ali naquele meio, o pessoal brinca, né, de feedback sanduíche, né? Feedback sanduíche, você começa elogiando, aí fala o que precisa melhorar e depois elogia de novo ali, né? Porque é muito difícil saber onde toca a vaidade de cada um. Né? Então, por isso, o líder precisa conhecer muito da sua equipe, dar muito feedback, receber feedback, ver o que importa para a equipe. Isso é muito difícil, isso realmente não é fácil. Mas eu posso afirmar que feedback, toda equipe, ela precisa ir de muito e o tempo inteiro. Né? E é engraçado porque cada equipe vai ter algo que motiva e algo que não motiva. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, numa equipe de musculação, o que motivava a equipe de musculação era bons treinamentos. Então, se você dá bons treinamentos, olha que boa notícia, né, Fábio? Saber que as pessoas ali se importam com a qualidade técnica. Então, isso foi legal, porque depois de tanto treinamento técnico, eu estou falando tanto treinamento técnico, é tanto treinamento técnico mesmo. Eu estou falando depois de quase 20 anos de treinamento técnico, as pessoas começaram a entender treinamento é importante também sobre atendimento, sobre gestão de pessoas, sobre empatia, sobre PNL, sobre atendimento ao cliente. Então, treinamentos técnicos sempre é a base de tudo, mas no caso o treinamento é sempre um fator que motivava a equipe de musculação. E olha que interessante, quando eu fiz a mesma pesquisa para a equipe de lutas, o que motivava elas era ter a possibilidade de, dentro daquele ambiente onde eles estavam, era poder ter um bom treinamento. Então eles não queriam sair daquele ambiente e treinar numa equipe de uma equipe de outra, eles queriam trazer as pessoas para lá para ter um bom lugar para eles treinarem com pessoas de fora. Então, o líder precisa saber identificar o que motiva. Cada equipe é motivada de uma forma. É um erro você falar assim, eu vou motivar minha equipe, eu vou dar um prêmio no final do ano. Você não sabe se é isso que motiva a sua equipe. Então, a primeira coisa é saber o que motiva eles. Aqui interessante também, como o Fábio estava falando, né, que a parte técnica não é tudo, né, Fábio? E a gente chama a parte técnica, eu gosto desse equilíbrio, né? A vida é de equilíbrio, né? Entre atividade profissional, entre vida pessoal. E cada pessoa, ela tem vários fatores, né, que precisam ser trabalhados, né? Ela tem a vida pessoal, ela tem a saúde, ela tem os soft skills e hard skills, que a gente vai falar mais disso aqui, que é muito importante, né? Então, a parte técnica aqui, a gente chama de hard skills, né? Ela tem que ser trabalhada, só que a gente não pode esquecer que essa pessoa, para trabalhar, ela precisa ter saúde, ela precisa estar bem em casa, né? Então, vai vendo, quanto mais a gente fala, mais difícil fica você imaginar você na condição de um líder, que você realmente, se você voltar aqui, ó, vai entender que é gente cuidando de gente. Tem um cara que é muito bom, chama Simon Sinek, alguma coisa desse tipo, se eu errei a pronúncia, né? Ele é um cara que fala muito de gestão de pessoas. E olha que interessante, ele mostra duas empresas exatamente, se eu não me engano eram hotéis exatamente da mesma rede, em regiões próximas, né? E ele ficou lá e foi muito mal atendido, ele odiou a passagem dele por esse hotel, e no mesmo hotel, em outra localidade, ele achou sensacional aquele atendimento. E aí a gente pensava, né, quer dizer, ele pensou, questionou, falou assim, o que acontece em um hotel e o que acontece no outro para ser tão diferente, a mesma rede, a mesma estrutura, pessoas, a mesma quantidade de pessoas. E ele foi perguntar, ele é um estudioso, aliás, recomendo que as pessoas busquem, porque é um cara muito bom que fala sobre isso. Ele foi questionar as pessoas dos dois ambientes, né? E ele descobriu que em um ambiente, que era o que ele mais gostou, ele perguntava para a pessoa, por que você é tão feliz? Por que você atende tão bem as pessoas? Por que esse lugar está sempre tão cheio? O que acontece nesse lugar que é diferente? E os funcionários falavam, olha, eu não sei te explicar. Aí ele começou a buscar e ele falou assim, olha, eu sou bem cuidado aqui. Né, eu tenho um gerente, ou um coordenador, um gestor, que todo dia passa aqui, pergunta se eu estou bem, se eu estou precisando de alguma coisa, como foi meu dia.
E isso faz toda a diferença nessa parte de liderança. Voltando aqui para os slides. Bom, vamos fazer um parênteses com tudo isso aqui, né? Acho que, pô, mais do que a gente já trabalhou juntos, né, em grandes projetos que a gente se enfiou, e nos últimos anos o quanto a gente já vem trabalhando juntos, né, em projetos que cresceram demais, seja de treinamento de equipe, seja de criação de produtos educacionais. E uma coisa que a gente sempre tem que entender é que quando a gente olha para essas startups, quando a gente olha para essas health techs que estão surgindo no mercado, o que importa não é a qualidade individual do sujeito. Isso talvez seja uma das coisas que menos tem importado para essas novas tendências de startup ou de health techs. Porque um cara que é muito brilhante, uma vez que ele não consiga trabalhar em equipe, ele ofusca não só ele, como a equipe inteira. E é o que a gente costuma dizer. Quando você faz parcerias, muitas vezes, com um administrador, que é o caso, eu tive uma ideia brilhante, essa ideia é uma ideia de vida, venho trabalhando nesse projeto há 20 anos, eu quero trazer um administrador para fazer minha startup vingar. Ele olha para você e fala assim, então, essa sua ideia brilhante, esses seus 20 anos de trabalho correspondem a 5% da startup. Aí você fala assim, como assim 5%? Pelo amor de Deus, 5%, a ideia é minha, fui eu que construí, fui eu que criei. A sua ideia dá dinheiro? Não, a minha ideia não dá dinheiro. A sua ideia já está rodando? Não, não está rodando ainda. Você sabe fazer sua ideia rodar? Não. Quanto vale sua ideia? Sua ideia não vale nada, né? Então, acho que esse é o ponto que a gente tem que aprender a digerir, e a gente aprende a digerir um pouco com a experiência, né? Às vezes você fala, pô, tecnicamente eu sou um cara brilhante, eu sou um cara bom, eu sou um cara muito melhor que esse cara que está do meu lado na equipe. Só que quando você fala do atendimento de 200 pessoas, vocês atendiam lá naquela sala de musculação em horário de pico? Até 250 pessoas. 250 pessoas ao mesmo tempo, você não dá conta de atender 10. E é o balanço da equipe que faz esse segmento crescer, né? E eu costumo dizer que a gente precisa apanhar muito ainda, Maurinho, sabe por quê? Educador físico, fisioterapeuta, médico, é ruim de fazer negócio, cara. Quando você fala para engenheiro, quando você fala para economista, o cara sabe o peso, o percentual do que cada um tem. Olha, você tem direito a 2%, aquele tem direito a 3%, aquele vai trazer o cliente, ele vai trabalhar um dia, só que um dia que ele trabalhar vai fazer toda a diferença na saúde de uma empresa que vem ralando há 20 anos. Esse cara tem um valor absurdo. Você fala, pô, mas ele trabalhou um dia sim, mas ele foi a peça-chave. A gente ainda não consegue precificar coisas. E o líder, além a gente fala, né? Hoje a gente está falando de liderança, mas a gente tem que pensar também que a gente tem que pensar, que a gente tem que trabalhar como soldado, né? E eu vejo em diversas situações hoje no nosso curso, nos nossos projetos, que muitas vezes um assume a liderança até o ponto que o cara fala assim, ó, cara, puta, cansei, e o outro levanta e assume a liderança ao mesmo tempo. E eu acho que na área de saúde é isso que a gente precisa fazer. Não começar a se degladiar, não, o fisioterapeuta é mais importante, médico é mais importante, nutricionista é mais importante. E sim, a saúde precisa de nós, cada um com a sua função. Exatamente. Desculpa, e trabalhar junto, né, Fábio? Esse é o segredo, né? As pessoas são muito individualistas, têm dificuldade de trabalhar em equipe. E a gente só cresce trabalhando em equipe, né, Fábio? Se você tentar fazer alguma coisa sozinho, você não vai conseguir, né? Como você criar um curso de pós-graduação se você não tem uma equipe de professores? Não tem como você fazer nada sem equipe. Então, se juntar é sempre a melhor opção. As pessoas têm medo de contar uma ideia que acaba evoluindo. Esses dias eu participei de um projeto com um empreendedor que ele veio com uma ideia, ele abriu a ideia para mim sem medo de roubar ideia ou coisa assim. Eu acabei aprimorando e a gente começou a conversar e as coisas evoluem. Então, as pessoas têm que ser menos egoístas e saber, sem dúvida, trabalhar mais em equipe, né? E o que as pessoas menos têm medo de fazer hoje no mundo de crescimento das ideias é falar das suas ideias abertamente, né? Sem nenhuma restrição, sem nenhum medo de que alguém vai roubar a ideia dele. Mesmo porque quando você fala para um cara de tecnologia, por exemplo, quando eu fui expor a ideia que eu tinha de saúde para um cara de tecnologia, ele falou assim, cara,
sua ideia é brilhante, e eu vou te falar, não fique preocupado, porque a gente não tem a mínima expertise na área de saúde, a gente tem expertise na área de tecnologia. Nunca a gente vai conseguir roubar a sua ideia, e é assim que o mercado funciona. É isso mesmo, e o gestor é o cara que é o cara das ideias, é o cara que leva projetos, que discute com a equipe, que pede ajuda para a equipe. Todas as vezes que eu levei um problema, eu tinha um problema que eu não conseguia resolver, eu levava para uma equipe, levava para uma reunião, fazia dinâmicas, né? E sempre saía com uma solução. Às vezes, uma coisa que você não consegue enxergar a solução com o trabalho em equipe sempre mais importante. Mas como eu falei para vocês, ser gestor não é fácil. Então aqui no slide, a gente vê que quando você começa a trabalhar com isso, você fala, caraca, eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer e eu não sei me organizar. Então para todo mundo, eu passo essa informação porque ela é muito importante para todo mundo que tem uma grande quantidade de coisas para fazer. Pode ser desde o seu dia a dia, na sua casa, até um trabalho como liderança, como gestão de pessoas, né? Isso daqui chama matriz de Eisenhower, né? Esse Eisenhower aqui essa matriz foi criada pelo 34º presidente dos Estados Unidos e ficou sendo utilizada até hoje por grandes gestores, grandes empresas. É matriz de prioridade, né? As pessoas começam a falar, não sei por onde começar. E aí, simples, faça um quadrante, coloque importante, não importante, urgente e não urgente. E aqui você coloca as coisas que você precisa fazer agora. Resolver crises, reuniões, problemas urgentes, incêndios, projetos com prazos. Aí você coloca isso porque isso é importante e é urgente. O não urgente mais importante é esse quadrante aqui. Aí você pode, você decide quando fazer, né? Prevenção, preparação, planejamentos, estratégias, relacionamentos, treinamentos e criação. Aí você tem o que é não importante e urgente, aí você acaba delegando para membros de equipes, né? Interrupções, telefonemas, algumas reuniões, tarefas delegáveis e tal. E aí você tem o último aqui, e geralmente, Fábio, aqui o que é curioso é que as pessoas geralmente passam mais tempo aqui do que no importante e urgente que está aqui, certo? Então aqui é onde que as pessoas mais passam tempo, né? Em maioria dos trabalhos, em fofoca, conversas triviais, tarefas agradáveis, e-mails e WhatsApps engraçados e perda de tempo. Então, se você um dia for trabalhar com uma equipe, aprenda a fazer essa matriz aqui. Eu vou apagar aqui porque ficou... Pode apagar aqui, né? Porque ficou bem feio. Mas é importante aí, sempre que você lida com liderança, saber lidar com gestão de tempo e prioridades. E aí, como o Fábio está falando muito tempo, né, é isso aqui, ó, né? O líder ele tem que saber treinar, trabalhar com alta tecnologia, criar projetos tecnológicos, facilidades, né? Isso vai te dar gráficos, informações que podem servir tanto para a sua equipe quanto para atendimento. Aqui eu trouxe uma informação, né, Fábio, que acaba sendo assim, o que a tecnologia, né, o que um input de dados pode trazer e que você pode levar para a sua equipe, por exemplo. Isso aqui eu fiz, Fábio, depois de muito tempo trabalhando com personal, né? Você sabe disso, né? Eu fiz gestão de personal por mais de 20 anos aí, acompanhei mais de 1 milhão de aulas. Uma vez eu falei isso, assim, já deu 1 milhão de aulas, Mauro? Não, se eu já desse 1 milhão de aulas eu não estava nem aqui. Agora, ou eu estaria morto de cansaço ou rico demais. Né? Exatamente. Mas eu digo 1 milhão de aulas para uma academia que dá em torno de 5 a 6 mil aulas por mês, vezes 20 anos. Eu era gestor o tempo ali integral, né, dessa equipe aqui, que tinha mais de 700 professores cadastrados. Então eu acompanhei essas aulas de perto, como gestor, né? E aí você tem informações importantes, né? Como programação. Eu via muita gente tendo problema financeiro, né? Você vê o cara ganhando bem, ganhando mal, ganhando bem, ganhando mal, ganhando bem, e tá bem um dia e tá mal no outro. E aí a gente usa esses inputs para dar informação para o cara, né? Fala assim, olha, você é personal, você tem que entender que a vida, né, do personal, ela tem momentos de subida e descida. Aqui, por exemplo, janeiro, julho e dezembro, a chance de você, quem é prestador de serviço, né, Fábio, quem ganha por hora, tem que se programar. E esses meses serão os meses de baixa. Em contrapartida, né, você tem
março, abril e maio, agosto, setembro e outubro, que são os meses onde você vai ganhar mais dinheiro. E meses intermediários aqui, como fevereiro, junho e novembro. Então, você pegar informações e levar para as pessoas é muito importante, né? Porque aí você fala assim, olha, se você ganha 10 mil aqui, em meses mais baixos, aí, médios, você vai ganhar 8, você vai ganhar 6. Então você tem que saber que você não vai ganhar, seu salário não é de 10 mil, né? Seu salário é de 8.500, que só é um exemplo para ajudar as pessoas a se programarem, né? E essas informações, elas servem para você montar a equipe, né? Aqui você tem um gráfico de frequência de pessoas numa sala de musculação e um gráfico aqui acompanhando o número de professores. Então, se você não sabe quantos alunos você tem e o comportamento dos alunos, você não consegue montar um quadro de professores. Um outro exemplo aqui, né, a gente tem, é um mapa de calor de aulas de personal. E esse assunto é muito interessante, né, quando você tem a tecnologia para te ajudar. Há 20 anos atrás, o horário da noite aqui era o horário onde tinha maior frequência de aulas, né? E hoje não, hoje a gente vê que o horário da manhã é um horário mais procurado. 6 horas da manhã não tinha ninguém, virou horário de pico. Final de semana as pessoas não treinavam, hoje treinam. Isso ajuda as pessoas a se programarem, né? Se você quer fazer um projeto, dedica tempo em horários de menor procura, por exemplo. Assim como a tecnologia, né? Eu ajudei a criar um sistema de inteligência aí, para uso na sala de musculação, onde o cliente coloca o digital ali na catraca, né? Coloca o dedo ali na entrada e o professor na sala de musculação ali, toca o tablet dele dizendo que é aniversário dele, que o treino dele está vencido, que ele está com baixa frequência, que é bom você fazer um atendimento, marcar um agendamento para fidelizar esse cliente e tal. Isso tudo, a tecnologia, ela vem, Fábio, mas a tecnologia tem que sair de uma pessoa, né? E da onde sai essa tecnologia? Essa inteligência vem do gestor, vem do líder. Ele que cria ferramentas para aliviar o dia a dia das pessoas, né? Para ajudar os profissionais que trabalham com ele. Então, tudo isso é característica importante de um bom líder, certo? Vamos lá para o próximo. Muito bem. E aí a gente vem aqui, né, sobre equipe, né? Como o Fábio já falou, se você é líder, se você é um bom gestor, obviamente você tem que ter uma equipe. Eu sempre falo, né, que para você ter uma equipe, você tem que passar por 3 etapas, né? Você tem a seleção, então saber fazer uma boa seleção. Aí você tem os treinamentos, aí você tem que estar sempre treinando sua equipe na parte técnica, na parte operacional, na parte de atendimento e retenção de professores, que é um outro desafio muito grande do líder, do gestor. Essa pirâmide aqui, ela é muito interessante. Ela é interessante porque ela mostra como que é a base de trabalho de uma equipe, só que isso aqui serve para você profissionalmente e também pessoalmente. Existe uma fórmula, né, um questionário que você aplica para as pessoas e chega a avaliar cada item desse. Entendam que, como a gente falou no começo lá, né, Fábio? O pilar de qualquer coisa é confiança. Olha só. Então, para você ter confiança, como a gente falou da parte técnica, né? Dá para confiar em alguém que você pergunta uma coisa e fala uma besteira ou fala alguma coisa que não condiz com o resultado que ela poderia ter, enfim. A primeira base é confiança. Aí vem coragem, comprometimento, responsabilidade e resultado. A confiança aqui, ela tem 2 itens, né? Um item a gente já falou, que é da parte técnica, e outro aqui eu já vou falar na sequência, quando a gente fala de equipe. Isso aqui, olha só, ele está aqui grifado em vermelho nesses 2 itens aqui, responsabilidade e confiança. Por que isso? Porque a gente avaliou ali vários profissionais, desde líderes, equipes de líderes e equipe de professores. E nas 2 equipes, tanto de líderes, então a gente fez um grupo de líderes, fez um treinamento, na qual participei, e com um treinamento com professores, para os 2 grupos, ou seja, parece que é realmente um problema para esses 2 grupos, tanto desde líderes até de professores, esses 2 itens, que são responsabilidade e confiança.
E olha só, o que está dentro de responsabilidade quando você analisa o questionário que cria essa pirâmide? Olha que interessante. Isso significa o quanto as pessoas se importam no dia a dia ali com o trabalho do seu colega. Olha só que interessante, Fábio. Então, eu sempre brinco, né? Que profissionalmente, se o cara está trabalhando mal e você é o colega dele de equipe, é muito difícil, Fábio, o cara chegar e falar assim, pô, cara, você não está trabalhando bem, dá uma melhorada, isso vai trabalhar a equipe. Pô, você está precisando de alguma coisa? Deixa eu te ajudar. Agora, leva isso para o dia a dia, se a gente pegar essa mesma equipe e for jogar futebol, se esse mesmo cara começar a jogar mal, o que o cara fala para ele? Fala assim, cara, você não quer jogar, sai do campo, o cara briga, vai lá, discute, né? Às vezes até briga mesmo. Para um jogo de futebol, mas para o ganha-pão, para o dia a dia, para o trabalho em equipe, para o profissional, muitas vezes o colega não tem coragem de chegar lá e falar assim, amigo, pô, vamos trabalhar melhor em prol da equipe, né? Isso é uma coisa importante que todas as equipes precisam melhorar, ou seja, todo mundo se importar com o trabalho de todo mundo, e não é ser dedo duro, eu sempre brinco, né? Você é a média da sua equipe, se a sua equipe é ruim, você é ruim também, né? Então, se você está dentro de uma equipe, normalmente as pessoas estão, é importante observar que você vai ser a média da sua equipe, então é importante que queira levar os seus colegas para cima também. E um outro item que a gente vê que é muito... cai muito, é o principal, olha só, Fábio, o principal item, confiança, ele é prejudicado, e aqui agora não estou falando da parte técnica, eu estou falando confiança dos membros da equipe. E aí o líder tem que ter ação aqui, ação forte nessa parte de confiança, né? O que o líder aqui tem que fazer? O interessante aqui é que não é tão difícil. Para você melhorar a confiança, você precisa melhorar a relação entre as pessoas. Olha só que interessante, né? Então, se você quiser que a sua equipe melhore o pilar ali disso, o pilar mais importante da relação dessa pirâmide, você tem que fazer com que os membros da equipe confiem mais uns nos outros também. E isso como você faz? Você faz isso através do quê? De conhecimento. As pessoas que se conhecem mais, não é conhecimento técnico agora, as pessoas que se conhecem mais, que se relacionam melhor, elas vão ter maior confiança de ir para o trabalho, de saber que estão bem amparados. E tem um estudo muito interessante falando sobre confiança, que eles separaram 2 grupos de pessoas. Um grupo de pessoas trabalhava em confinamento. As pessoas ficavam confinados em locais horríveis, locais ruins, onde dormiam mal, comiam mal, viviam mal, mas viviam confinados juntos. E uma outra equipe tinha a mesma tarefa, que tinha atingido um desempenho X depois de um tempo, só que elas não ficaram confinadas, elas tinham um trabalho normal. Elas iam para casa, ficavam com os filhos, tinham pouca ligação com as pessoas da sua equipe. Elas simplesmente cumpriam o horário delas, iam para casa e estava tudo certo. E o resultado disso foi que a equipe em confinamento teve um resultado absurdamente melhor do que a equipe que teve um dia de trabalho normal. Isso chamou atenção para exatamente o que eu estou falando. Porque o que essas pessoas confinadas melhoraram? Elas melhoraram a relação entre elas, a parceria. Elas começaram a se ajudar numa situação de dificuldade, se conhecer mais, bater um papo, conhecer dos problemas de cada uma, tentar se ajudar. Então, se você é um líder, você tem que unir a sua equipe. A gente tem dinâmicas para isso, né? Hoje existem vários tipos de dinâmicas para aproximar as pessoas, ou o líder tem que criar, né, situações onde as pessoas convivam e melhoram o relacionamento entre si, tá certo? E como a gente falou muito sobre essa questão, né, de saber lidar com as pessoas, tal, olha que interessante. Isso a gente vê em vários locais o tempo inteiro. O que a gente vê? A gente vê que as empresas contratam por competência técnica e demitem por comportamento. 9 em cada 10 profissionais são contratados pelo perfil técnico e demitidos pelo comportamento. Então, se você é um líder, você precisa melhorar a questão de comportamento das pessoas. E aí a gente volta ali, Fábio, naquele pratinho que a gente falou ali, que precisa estar sempre sendo rodado para não cair, né? Que a gente viu aqui, né? Isso, assim, a gente brinca que isso aqui vale para a vida, né? São vários pratinhos que você precisa estar rodando um tempo inteiro. O que você parar de rodar, atenção, ele vai cair e vai quebrar, né?
E como a gente falou aqui, o que faz parte desses itens aí, hoje profissionalmente, fala-se muito nisso, é soft skill. Né? O que são soft skills? São qualidades não técnicas dos profissionais. E aí entra comunicação clara, saber ouvir, controle, autocontrole, atitude positiva, assertividade, resolução de conflitos, empatia, senso de humor. Então, tudo isso aqui, ela tem que ser avaliado e o membro da sua equipe, as pessoas precisam saber trabalhar cada vez mais com comportamento, né? As pessoas não sabem melhorar o comportamento. E aí eu falo assim, hoje até na seleção a gente precisa melhorar o comportamento. E olha só que interessante, teve uma empresa que foi sabendo da importância dos soft skills. Isso são assuntos novos, né? As pessoas falavam muito pouco disso. Porque avaliar pelo currículo é muito fácil, né, Fábio? E demitir pelo comportamento. Então as pessoas falaram assim, agora vamos contratar então, baseado também em soft skill. Só que essa é uma competência bem mais difícil de avaliar, né? Então você tem que criar, né, dinâmicas de grupo, situações mais reais, como a gente fazia lá nas nossas seletivas, onde as pessoas realmente atendiam outras pessoas para ver como que elas atendem. E teve uma empresa que fez uma dinâmica muito interessante para saber sobre comportamento. Elas precisavam de pessoas que gostassem de lidar com pessoas, que gostassem de cuidar de pessoas, soubessem lidar com as pessoas. E nesse sentido, simplesmente falar, qual foi a última generosidade que você fez nessa semana? Né? Só isso é muito vazio, as pessoas podem mentir. Mas são questionamentos que as pessoas já fazem em entrevistas hoje, né? Qual foi o último ato de caridade que você fez, né? Quem você ajudou na última semana? E aí, geralmente, Fábio, quando você faz essa pergunta, a pessoa fica gaguejando por um bom tempo, né? Então, são competências que estão sendo criadas. E como eu falei, uma empresa fez um negócio muito legal. Ela separou um grupo de pessoas, vou até colocar no slide aqui, só para tentar ficar mais claro. Ela separou um grupo de pessoas que ficava numa sala esperando uma dinâmica ou uma entrevista. Então você tinha ali pessoas que seriam avaliadas numa dinâmica entrevista. E ali, num lugar onde elas viam, dentro da mesma sala, tinha uma pessoa ali realizando um trabalho de limpeza. E essa pessoa, para realizar esse trabalho de limpeza, ela precisaria levantar alguns pesos ali, tirar coisas do lugar, e era exatamente o mesmo número de pessoas que tinha na sala. Ou seja, se cada um ajudasse essa pessoa a realizar a tarefa dela, que ela estava claramente precisando de ajuda, ela não conseguia fazer sozinha aquela atividade, se cada um ajudasse, ela conseguiria resolver muito rápido o problema, só que a maioria das pessoas acabou ficando indiferente com essa pessoa. Então, como você pode contratar uma pessoa para cuidar de gente, se as pessoas pouco se importam com pessoas, né? Então, eu achei brilhante essa iniciativa da empresa de fazer uma dinâmica secreta, né, sem que a pessoa soubesse que estava sendo avaliada, para saber como que ela é no comportamento real com as pessoas, né? E isso está sendo cada vez mais valorizado. Nossa, assim, estou emocionado com tudo isso aqui, embora já tenha assistido várias vezes essa aula do Maurinho. E me lembrei agora, Maurinho, um questionário que a gente passa para os nossos alunos, que o questionário é chamado 16 Personalities, 16 personalidades, e ele tem em inglês e em português, e você tenta responder as características que você tem, né? E eu lembro a primeira vez que eu fui preencher esse questionário, eu parei umas 3 vezes na metade que eu falava assim, peraí, essa não é uma característica que eu tenho, essa é uma característica que eu sonho em ter, que eu queria ter. Mas na verdade eu não sou assim, eu não tenho toda essa inteligência, toda essa bondade, porque quando você começa a perguntar se a pessoa é boa, sempre a pessoa é boa, é inteligente, é participativa, é colaborativa e uma série de coisas. Então, falando em equipe, falando em trabalho em equipe,
e acho que já ficou claro para todo mundo que se a gente está falando trabalho em equipe, a gente está falando mercado de trabalho, ninguém mais faz nada no mercado de trabalho, ninguém mais inova na saúde se não trabalhar em equipe. A gente tem que imaginar o seguinte, é de responsabilidade do líder enxergar isso e é de responsabilidade do liderado ou de cada membro da equipe identificar as suas próprias limitações, as suas próprias vontades e se esforçar, porque uma vez que você viva numa inércia, seu consumo energético é baixo, né? Uma vez que você precise mudar um perfil, não me é natural levantar para ajudar o sujeito do lado a pegar uma determinada carga. Peraí, eu vou trabalhar dentro do meu esforço. No esporte a gente vê muito isso, né? A gente não tem que treinar as habilidades, a gente tem que treinar as dificuldades e com isso a gente acaba melhorando essa questão. Então acho que esse ponto, muitas vezes, a gente acaba não observando, né? Eu falo isso porque a gente recebe dos nossos alunos queixas. Pô, professor, eu não estou conseguindo me encaixar no mercado de trabalho, pô, me dá um conselho. Eu cansei de tomar café com tanta gente para aconselhar, olha, minha clínica não está indo para frente, minha academia não está indo, como também já cansei de sentar para ouvir histórias de sucesso. Cara, inovei e a coisa mudou, mudei o meu perfil e a coisa andou. Esses detalhes são de responsabilidade de cada um de nós, né? Então você hoje está assistindo essa aula, está falando, legal, eu preciso de um bom líder para me liderar e não adianta, perfil de líder é perfil de líder, né? Por incrível que pareça, quando eu preenchi os 16 personalidades já dentro da minha característica, eu vi que eu tenho um perfil de líder, mas isso não é uma virtude, isso é uma responsabilidade, né? Eu preciso trabalhar para minha equipe. Em contrapartida, existem pessoas que têm o perfil do executivo. Uma limitação que eu tenho, eu não sou um bom cara executivo. Aí você vai virar para mim e falar, pô, mas você produziu tanta coisa na sua vida? Sim, eu produzi muita coisa. Me custou muito esforço, porque não é da minha natureza. Eu gosto de ter ideias, eu gosto de passar para frente, e eu gosto de ter uma ideia nova amanhã, mas muitas vezes, diante do cenário que eu vivia, eu tinha que adotar o perfil executivo. E hoje, modéstia à parte, eu me viro muito bem no perfil executivo, que não era a minha natureza. Então, muito bem você colocar isso aí, Fábio, que eu ia discordar de você, acabei concordando no final, né? É interessante, assim, porque quando eu comecei a coordenar, eu era muito novo, né? E aí, se eu comparar o que aconteceu assim na minha vida, eu tenho uma grande gratidão pelo desafio que eu tive, porque eu vi que eu evoluí como pessoa, né? Porque você falava assim, Mauro, no começo você se importava tanto com as pessoas quanto você se importou hoje, né? Como você se importa hoje, eu falar não, né? Então assim, eu vejo que eu acabei evoluindo como pessoa, né? E aí você fala assim, poxa, mas isso, por exemplo, né? A gente viu aqui que líder é que é gente cuidando de gente. Eu não sabia disso, né? Então eu achava, né? Até porque a liderança, Fábio, ela passou por um momento onde o líder era o melhor técnico que virava líder. Vivemos isso, né? Aí depois era o cara que sabia analisar números, que virou líder. E isso tudo deu muito errado, né? Até achar realmente qual era a função do líder. Ninguém sabia. Assim, então o melhor jogador do time vai ser o líder. Às vezes o cara se afunda como líder. Ele era bom. Mas aí, assim, agora dá para aprimorar, como você mesmo fez na sua vida, sim. O que eu estou querendo dizer? Que eu não sabia que liderar era tão importante cuidar de gente. E aí eu comecei a perceber o quanto isso era importante e comecei a fazer. Eu falei, Mauro, você é falso, você estava cuidando da pessoa de falsidade, porque você não cuidava antes, descobriu que tecnicamente para um líder isso é importante e começou a cuidar. Não foi falsidade, foi preparo e evolução como pessoa mesmo. E a partir do momento que eu comecei a cuidar, eu comecei a me sentir bem por estar cuidando melhor das pessoas e as pessoas começaram a ter uma resposta melhor comigo e como equipe por estar sendo bem cuidado. Então foi uma mão de duas vias, né, onde você uma rua de duas vias onde eu ajudava e acabei ajudando e acabei aprendendo com isso. Então dá para a gente realmente evoluir e entender que assim, cuidar de gente tem um retorno muito importante. Eu aprendi isso e não é falsidade. Eu aprendi, apliquei e me tornei melhor por causa disso, assim como você se tornou melhor em uma coisa que você não ia bem. E aí uma coisa que eu falei aqui sobre soft skills, né? Que é aquela atitude que a pessoa
se tem um comportamento humano, lida melhor com as pessoas, né? E aí eu vou te usar de exemplo de novo, né, Fábio? Eu sempre conto essa história, porque quando você veio ali para trabalhar ali no mesmo local, né, que eu trabalhava, a gente fala sobre marketing pessoal, né? O que é marketing pessoal? O cara coloca uma camiseta ali, eu sou bom, eu sou técnico, eu fiz mestrado, doutorado, eu faço isso, eu sou aquilo, né? Eu mostro uma coisa boa. Isso soa como arrogância muitas vezes, né? Eu falo que a melhor forma de se fazer marketing pessoal é fazer com que os outros falem de você. Então, se você faz com que os outros falem bem de você, você está agindo de uma forma bacana para o seu marketing pessoal, né? Se você falar de você mesmo, muitas vezes acaba soando de uma forma ruim, né? E o Fábio, quando eu conheci o Fábio, ele foi trabalhar comigo. Tecnicamente, todo mundo já viu aqui que ele é realmente ponto fora da curva de conhecimento. Só que isso não basta, não basta. Então, aonde eu vi um espontâneo marketing pessoal muito bom, né? O Fábio começou dentro do ambiente de trabalho a ajudar todo mundo que conhecia. E você sabe disso, né, Fábio? Entrava 5 horas na piscina congelada de uma pessoa ali para reabilitar ia para casa da mãe de um professor ali que estava doente, ia não sei para onde ajudar um professor que estava com dor, não estava conseguindo trabalhar. Então saiu ajudando todo mundo de bom coração. E isso explodiu de uma forma muito, não poderia ser diferente, né? Que as pessoas ficavam falando, caramba, o cara, além de ser muito bom tecnicamente, e não é rasgação de seda, né, Fábio? A gente não precisa disso, a gente passa mais tempo um zoando o outro do que qualquer coisa, mas assim, é uma verdade, né? Então, as pessoas começaram a falar, nossa, o cara é muito bom, e ainda aí um campeão aí de soft skills, né? E aí foi onde as coisas dão certo, né, Fábio? As coisas têm que, não é só parte técnica, tem que ser comportamento, realmente faz muita diferença, é isso que a gente está tentando colocar na cabeça de todo mundo aqui, né? Nossos alunos, isso aí. Bom, último slide, né? Prometo para as pessoas darem aquela acordada aí, né? A gente vai falar o quê? De comunicação, né, Fábio? O meu grande amigo, né? E que está junto lá na pós lá de personal, Ricardo Ventura, ele fala: comunicação é o que você mais precisa aprimorar na sua vida, né? Com ela você, quando é bebê, ganha comida, você ganha uma troca de fralda, né? Você ganha um namorado, você ganha um emprego, você ganha absolutamente tudo com comunicação. Então, se tem uma coisa que você precisa aprimorar na sua vida, vem aqui ela, comunicação, né? Como o Fábio falou, às vezes você vê um cientista aí que não tem menor sucesso na vida, talvez porque outras qualidades que a gente está batendo na tecla aqui hoje estão faltando atenção aí para serem aprimoradas, certo? E aí, essa palavra aqui, que agora também tá em pauta, né, chama empatia, na neurolinguística chamam de rapport, né, que não é uma tradução exata, mas tem muito a ver com isso. As pessoas precisam ter mais empatia. E o que é ter empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro, saber o que o outro está passando. Tem um vídeo maravilhoso na internet sobre empatia, sobre uma propaganda, na verdade na verdade não é uma propaganda, é sobre meu Deus do céu, fugiu a palavra aqui, sobre ajudar pessoas com câncer, de ter empatia, enfim, onde uma criancinha aparece dentro de casa com cabelo lindo, com uma tesoura, cortando todo o seu cabelo, e todo mundo, uau, que absurdo, uma criança linda com cabelão, cortando o cabelo, e ninguém entende porque ela está fazendo isso. Quando chega, passa ali um tempinho, chega o irmãozinho careca que está fazendo um tratamento de câncer, e a menina fez isso para se colocar no lugar da pessoa, gerar uma empatia e fazer com que a pessoa crie um vínculo maior com ela. Então, saber ser solidário, saber se colocar no lugar das pessoas é muito difícil, Fábio. Falar é muito fácil, mas fazer é muito difícil. E para isso, né, a gente tem que entender pontos de vista, né? Quem está certo é esse aqui, esse número 6 ou esse é o número 9?
depende do ponto de vista. E os pontos de vista têm que ser respeitados. Hoje, Fábio, a gente vê muito problema com ponto de vista, não é isso? Perfeito. O que mais está atrapalhando a nossa vida, digamos. Eu não vou nem falar muito disso, porque já não vai começar a cair aí o quebra-pau, mas vamos falar assim, política, Fábio, e aí, esquerda, direita, é Bolsonaro, é vacina ou não é? E aí, gente, a gente responde isso com porrada ou com empatia, tentando entender que tudo tem seu lado bom e ruim. Eu não vou defender nenhum e nem outro lugar, ninguém aqui, até porque política eu odeio quase todos. Então, as pessoas precisam respeitar ponto de vista. Eu vi gente perdendo aluno de personal por causa de política. Isso é uma burrice incrível, porque se você assume um lado, você está negando um outro lado que também pode ter o seu lado bom como cliente. Não é? A pessoa não é ruim ou boa porque acredita numa coisa ou outra. Então você tem que respeitar isso aqui, ó. E isso não significa também, muitas vezes, se vender a pessoa, né? Significa respeitar a pessoa que está do seu lado, respeita a opinião. Nossas opiniões são diferentes e a gente respeita um ao outro. Não eu tenho um partido, ele é de direita, eu sou de esquerda e por aí vai. Não, sim, temos opiniões diferentes segue a vida. E graças ao respeito chegamos a um benefício comum, né? Acho que esse é o ponto. Exatamente. Né? E aí, para gerar empatia aqui, né, a gente tem o respeito à diversidade, né? Graças a Deus isso está melhorando muito, né, Fábio? Eu posso gostar de uma coisa, eu posso gostar de outra, eu posso ser judeu, eu posso ser árabe, muçulmano, eu posso ser católico, eu posso gostar de homem, de mulher, de cavalo, de o que for, não tem problema nenhum, né? O que importa é a respeitar a diversidade. Como eu falei, cavalo, estou falando de conhecer, gosta de animais ou não, viu, Fábio? Não sei o que você pensou. Exatamente. O Fábio tem uma cabeça muito boa. Fala assim, tem gente que gosta de animal, tem gente que não gosta de animal. De zoofilia no meio da nossa Eu sabia que a cabeça do Fábio ia ser. Então, assim, o respeito da diversidade. Por que isso, gente? Cada pessoa tem um negócio que a gente chama, né, na neurolinguística, de mapa mental. Cada pessoa teve uma criação, uma cultura, isso vai trazer filtros para a pessoa. Tem gente que acredita em umas coisas, tem gente que acredita em outras. Quem está certo, não dá para a gente falar, assumir partido e falar um está certo, outro está certo. A gente vê muito problema hoje também, Fábio, com isso aqui, ó, conflito de gerações. É o novo não respeitando o velho não respeitando o novo, né? Esse fala que esse não serve para nada, só fica no celular. Esse fala que esse é antiquado e chato, e esse que não entende com esse, e é uma briga. Agora, se você tem uma equipe, Fábio, sabe qual que é a melhor equipe que existe? É a equipe com diversidade. É a equipe que tem um membro desse, é uma equipe que tem um membro desse, um membro desse, um membro desse. Imagina se você é um líder que não faz isso tudo que a gente está falando, como você vai lidar com uma equipe com variedade? Eu tinha pessoas de 60 a 20 anos na equipe, cada uma geração totalmente diferente, o pensamento todo diferente. Um não usava celular, outro só passava o dia no celular. Todo mundo tem sua qualidade e os seus defeitos. Eu achei genial uma entrevista que eu vi, de aluguel de imóveis, como que é o nome, Fábio? Quinto Andar? Não, de... Airbnb? Airbnb. Eu vi uma entrevista incrível do Airbnb, que foi uma startup, né, que começou ali com um público jovem e não ia para frente, e aí os caras contrataram um senhor de hotelaria de sei lá quantos anos, 50, 60 anos, que sabia absolutamente tudo de hotelaria, que a molecada não fazia a menor ideia de absolutamente nada, só tinha a tecnologia, a ideia, e quando você junta a pessoa que tinha um conhecimento com as pessoas que têm uma outra visão de mundo e acrescenta, as pessoas crescem e brilham. Foi o que aconteceu com o Airbnb, quando você juntou uma geração com outra geração, pegando o melhor dos dois. Então, para isso, você precisa ter empatia, saber se colocar no lugar da pessoa, respeitar a opinião das pessoas. Aqui um outro exemplo, aqui só gerando, né, gerar empatia. Um caso aqui interessante, teve uma propaganda de uma mulher que estava grávida e o marido resolveu aqui, todo mês, colocar o peso que ela carregava na barriga para sentir exatamente as dores do que ela estava passando. Isso fortaleceu muito, né, a relação do casal, tal, que a mulher falava, você não sabe o que eu estou passando, tal. Ela falou, não, eu faço questão de saber, tal. Isso gera um respeito, uma empatia muito grande para as pessoas. Então, trabalhar em comunicação, respeito, a variedade, o mapa mental de cada um e saber gerar empatia é fator determinante para todo líder, para toda equipe, para toda pessoa que quer
minimamente se dar bem com outros, ter bons relacionamentos, desde pessoal até profissional. Nossa, que interessante, Maurinho. Mais interessante, eu me identifiquei muito com esse último exemplo que você passou. Mas o meu foi uma coisa muito natural, né? Quando a barriga da minha esposa crescia, a minha crescia junto, né? Porque que Pizza, alegria. né? Era de Pizza, sorvete. E o mais interessante é que assim, a dela sumiu com o nascimento do bebê, a minha continua aqui até hoje, depois de 2 gestações, cada vez maior. Tá em forma. Bens a Deus, viu? Vamos lá. Pessoal, Maurinho veio aqui para falar de liderança e acabou dando um show em interrelações pessoais, em democratização de um mercado, em compreensão do ser humano, e eu acho que é isso que a gente mais precisa dentro da área de saúde se a gente realmente quiser tratar de pessoas. Quando você recebe uma pessoa que está com dor, saber identificar suas crenças, saber que não é num primeiro momento que você quebra uma crença que vem há muitos anos pegando ela, como o próprio mercado de personal trainer, quando você tem a gestão da saúde da pessoa, você tem uma responsabilidade brilhante nas mãos, e a gente já trabalhou muito em vários desses momentos onde a gente junta as nossas ideias para a interpretação de um aluno, para a interpretação de um paciente. A gente olha e fala assim, olha, dentro de todas as crenças que você tem e de todos os profissionais que você passou, você só fortaleceu muitas vezes um conceito errado, né? O problema maior é que a crença é muito mais forte do que a sua opinião naquele momento, né? O conceito já está formado. E se você não souber, além de trabalhar como um líder, trabalhar como uma inter-relação pessoal, você nunca consegue ajudar ninguém, né? Eu me lembrei de uma passagem daquele livro Monge Executivo, que o cara fala que ele pegou o melhor operador de empilhadeira que ele tinha e promoveu o cara a chefe dos operadores de empilhadeira. Ele falou, eu criei 2 problemas. Primeiro, eu tive um péssimo chefe. Segundo, eu perdi o melhor operador de empilhadeira que eu tinha. Então vejam que a coisa aqui é muito maior do que a gente imagina. Pô, meu irmão, vamos lá, vamos puxar o slide aqui. Posso só finalizar? Claro. Você me puxou aqui uma coisa que eu sempre falo em aulas. Hoje, né, a gente está com o tempo apertado aqui, mas você me lembrou disso, né? De como ajudar as pessoas, né? Como que a gente, se a gente souber se comunicar com as pessoas, a gente consegue sucesso em tudo que a gente faz. E vou dar um exemplo claro aqui, que há 15 anos atrás eu fiz esse curso, né, de PNL com um grande amigo meu, Ricardo Ventura, que eu já citei aqui, que vai estar na nossa pós ali, e ele falava, né, conhecer gente é saber motivar, né, Fábio? E o líder precisa ensinar as pessoas, o personal precisa saber como motivar o cliente. Ele falava assim, né, por exemplo, você pega uma senhora e quer que ela treine musculação. E essa pessoa apareceu lá e você quer que essa pessoa se motive a treinar musculação. E você fala, vai ser bom para a sua saúde fazer musculação, você vai evitar problemas de osteoporose, você vai fazer isso, aquilo. E essa pessoa não fideliza, Fábio, ela não vai para a academia, ela não continua o seu treino. Até que um dia você aprende a enxergar o motivo, como você consegue motivar essa pessoa, né? E chegar ao fundo de conhecer o ser humano, e entender o que poderia motivar uma senhora. E depois de 15 anos, Fábio, que engraçado isso, muito engraçado, o CREF fez uma campanha sobre como o personal é importante para a vida das pessoas e mostrou uma história exatamente como eu aprendi nesse curso, né? Que era assim, mostrava um senhorzinho todo dia pegando um kettlebell de 6, 7, 8 quilos talvez, todo dia ele acordava de manhã com um kettlebell e tentava erguer o kettlebell todo dia de manhã. Aí eu falava assim, meu, o que está motivando esse senhor a todo dia pegar esse kettlebell e tentar levantar? Ele vai quebrar no meio ali, um senhor bem velhinho, e ele todo dia de manhã acordava, escovava o dente, botava a roupa de ginástica, pegava aquele kettlebell e ficava, e a vizinhança começou a reparar, meu Deus, o que está acontecendo? Esse senhor está maluco, está querendo pegar o kettlebell, até que depois de 1 ano, ele pegou o kettlebell e ergueu acima da cabeça, e aí no final do ano mostra ele entregando um presente para a neta num dia de Natal, né? E a netinha segurou um presente, que é aquelas estrelas que ficam em cima da árvore, e ele pegou a netinha nos braços e levantou ela para pegar o presente que ele deu, que era a estrela de árvore, que ela conseguisse colocar
em cima da árvore. Então, o que motiva as pessoas, tá, para quem conhece ser humano, é muito fácil. Quando você pega essa senhora e fala assim, olha, o que te motivou a vir aqui para essa academia? Por que você está aqui realmente? Ah, para a saúde, o médico mandou, mas quando você conhece as pessoas, vai a fundo, ela pode chegar para você e falar assim, olha, na verdade, o que me fez vir aqui é porque eu fui um dia pegar meu netinho no colo e não consegui levantar ele, e isso me deixou muito triste, muito frustrada. E aí ele falou assim, então vem cá que eu vou te dar um exercício que é para você conseguir pegar o seu netinho. Aí você chegou no ponto de conhecimento das pessoas e no ponto que motiva, que pode realmente ajudar a pessoa, que vai motivar ele a fazer atividade física. Então, quando a gente fala de aprimorar a comunicação, entender as pessoas, passa por tudo isso, né, Fábio? Passa de como motivar as pessoas a um assunto que é tão difícil, né? Quantas pessoas a gente conhece que não vêm para atividade física? Será que o erro não está em nós, profissionais de educação física, que não sabemos trazer ali para a gente os motivos que realmente motivam a pessoa a fazer atividade física, né? Não, fantástico. E assim, até para pessoas experientes isso é uma dificuldade, né? É por isso que a gente fala, se para pessoas experientes isso é uma dificuldade, é mais um fator que a gente precisa aprimorar a cada dia. Às vezes, eu costumo dizer, hoje a minha avaliação ela é composta por 2 momentos, né? Um momento onde eu ouço a pessoa e um momento onde eu avalio fisicamente a pessoa. E recentemente a gente teve um cliente em comum que eu fiz a avaliação e eu fiquei 1h30 ouvindo essa pessoa. E nessa 1h30, muitas coisas apareceram na minha cabeça. Quando eu vou avaliar uma pessoa para ouvi-la, eu guardo pelo menos 1h30 do meu dia. E isso é um grande diferencial, porque é nesse momento que você trilha todos os caminhos. E até no sistema de atendimento online, né, num pensamento clínico, eu falo para a pessoa, a primeira avaliação eu vou fazer online com você, eu posso fazer online. Por quê? Porque eu preciso te ouvir. E você vai falar tudo o que você quiser, eu não preciso pôr a mão em você, né? Acho que esses fatores hoje são justamente os fatores que faltam. Nas consultas relâmpagos, o cara chega num médico, ele tem 3 minutos em contato com o médico. O professor de educação física, que a primeira avaliação é um treino, não é uma conversa, um entender. Quem é seu pai, quem é sua mãe, como que você vem, por que você vem, por que você está aqui, o que te motiva. O fisioterapeuta é a mesma coisa. Então acho que esse bate-papo, esse café, esse momento onde as pessoas se unem para falar de coisas da vida é o que vão direcionar muito o nosso trabalho. Eu acho que quanto mais a gente evolui, mais a gente vai aprendendo isso, né? É isso aí, meu amigo. Vamos lá. Vamos para as conclusões finais de hoje. Que maravilha! Nunca a saúde precisou tanto da união entre médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e profissionais de educação física. Estamos em um mercado de grandes inovações, onde os mais preparados tecnicamente e com maior capacidade de comunicação e trabalho em equipe não só sobreviverão, como serão destaque em suas áreas. Liderança é muito importante para que uma equipe se desenvolva e atinja seus resultados, e o verdadeiro líder é quem cuida do desenvolvimento pessoal profissional de todos os membros de sua equipe. Integridade e liderança pelo exemplo são características de um bom líder. Isso daqui o Maurinho deixou muito bem frisado. O gestor deve saber fazer gestão de tempo e analisar resultados quantitativos, além de, sempre que possível, utilizar recursos tecnológicos. Para formar uma equipe, o gestor deve saber selecionar, treinar e, principalmente, motivar. Soft skills são qualidades importantes que devem fazer parte do processo de escolha dos membros de uma equipe. Empatia, comunicação, capacidade de adaptação e trabalhar em equipe são as habilidades mais importantes no nosso mercado de hoje. Meu querido irmão, obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Fabião. Mais um encontro aqui, cara, por favor. Obrigado mesmo, é uma honra. E mais uma vez, professor Mauro, fala um pouquinho da sua pós aí, convida o pessoal para vir para a sua pós, que é isso que você preparou. Eu lembro de uma conversa com ele em que ele falou, se eu criar uma pós de personal, eu quero que seja uma pós de motivação, de entendimento de ser humano, de gente trabalhando com gente. Muito bem. A gente criou essa pós-graduação, né, Fábio, com a experiência aí de mais de 20 anos como gestor, né, de, sem dúvida, a maior equipe de personal do Brasil, né, acompanhando aí muitas aulas.
Sempre trabalhei com personal também, já faz em torno de 25 anos que eu dou aula. Não denunciando a cidade, né? A gente começa a falar de tempo, começa a ficar... Entrega, né, Fabião? Entrega. E aí eu sempre sou muito observador, tentando entender por que uma pessoa tem sucesso, por que outra pessoa não tem tanto sucesso, se também é boa. E aí eu fui juntando tudo aí para criar uma pós-graduação que, na minha concepção, tem tudo que uma pessoa precisa para ter sucesso, né? Que vai desde a parte técnica, que é muito bem frisada, né, com o Fabião ali na biomecânica, fisiologia, nutrição, aí entra marketing pessoal, entra até as novidades de hoje, né? Eu mesmo falo até sobre personal online, em algum momento ali a gente passa por esse momento novo na nossa vida, que é muito bacana. E terminamos ali com PNL, né? com neurolinguística, que é tudo isso que a gente falou aqui no final de comunicação, lidar com as pessoas, empatia e tal. Então, eu acho que o que eu fiz foi realmente tentar juntar tudo que eu acho importante para um personal ter sucesso. E espero que vocês entrem nessa pós-graduação e gostem, né? Porque realmente foi feito com muito carinho e muita dedicação. Vão entrar e vão crescer junto com todo mundo. Boa. Maurinho, obrigado mais uma vez. Pessoal, muito obrigado por mais esse momento dedicado. Hoje um conteúdo de vida. Hoje um conteúdo que deixou de ser um conteúdo técnico para ser um presente a todos vocês. Esperamos que vocês sejam muito, muito, muito felizes em suas vidas, nos mais diversos setores, tanto pessoal quanto profissional, e acho que é a partir daí que a gente consegue construir mesmo um fator educacional. Educamos para a saúde e educamos também para a felicidade. Obrigado mais uma vez, nos vemos em breve, até mais, namastê!